Bom, esse daqui é o Gustavo. É, eu conheci o Gustavo quando eu estava naquele momento de transição. Eu acho que muitas pessoas têm esse momento, né? Que quer mudar de vida, vai começar o ano, vai entrar na academia, aquelas promessas todas. E aí eu conheci o Gustavo com a minha amiga, que inclusive está aqui na live, a Suzete, a Suzy, que o Hugo chamava ela de Suzy. E a Suzete me levou lá no parque. Vamos tentar fazer no parque. Tem um grupo de corrida que é bem legal. Aí vamos tentar, porque eu já estava cansada de academia, não conseguia manter uma rotina, né? E aí, quando eu comecei no parque, o primeiro contato foi com o Hugo e ele, durante as assessorias, né, durante as aulas, eram só 2 vezes na semana. É por isso que é importante para quem está começando, para quem quer emagrecer, ter esse cuidado para não ficar pensando, né? Eu vou todos os dias na academia. Porque às vezes a gente se engana, né? Falando que eu vou todos os dias, mas aí falhou. 2 dias, o mundo já acabou. Então eu comecei devagar com você, que eram 2 vezes só na semana. E isso para mim foi espetacular, porque criou gosto. E aí eu vi que realmente, se eu me dedicasse 2 vezes na semana, dava certo. E aí eu comecei a ver resultado no meu corpo, em mim. Eu comecei com você, na verdade, porque era uma coisa de saúde. Eu nem sei se eu comentei com você na época, que eu estava pré-diabética. E eu não queria isso para minha vida, então eu precisava realmente me dedicar nas atividades físicas. E aí você apareceu. Mas pode contar um pouco sobre Acho que esse o ponto seu. aí da diabetes você quis esconder, né? Eu estava pré-diabética. Você entrou lá, acho que você quis esconder, né? Você não quis contar, na verdade, né? Pode ser, vergonha. Tão Eu me jovem. lembro, eu me lembro como se fosse hoje mesmo, né? Você chegando lá com a Suzette, procurando um rumo, um caminho, né, para seguir dentro da atividade. E é interessante quando a gente fala de atividade física, porque muitas pessoas acabam confundindo, né? A atividade física com o exercício físico, né? Então, só para conceituar um pouquinho, a atividade física é tudo aquilo que envolve movimento. Então, uma simples tarefa do lar, o fato de levantar, ou seja, tudo que envolve movimento é uma atividade física. Ela não é planejada, ela não é programada, pode não ter começo e meio e fim. É uma atividade física também. Diferente do exercício físico, que se torna uma atividade física partindo do ponto que ela tem começo, meio e fim, ela tem uma certa programação. E quando você nos procurou lá, né, quando você entrou na assessoria, na época eu estava também atuando junto com um amigo, hoje eu já atuo sozinho, né, com atividades individualizadas e como personal também, e atividades para pequenos grupos. A intenção era exatamente fazer com que você, de uma forma gradual, inserisse a atividade, né, o exercício físico programado na sua rotina. Se bem que eu não sei se você lembra, né, as planilhas, quando elas eram bem direcionadas, as planilhas elas tinham propostas para realização de atividade todos os dias, tinham até alguns dias de descanso. Por quê? Porque daí fica livre a pessoa também incluir dentro da sua rotina uma atividade, né, um exercício físico programado, que tem começo, meio e fim, e tem a finalidade de promover a sua própria saúde. Sim, verdade. Eu não lembrava dessa planilha. É, Mas o meu, porque eu levava realmente a sério, era as 2 vezes na semana. Os às outros dias vezes eu só, né? não. Tanto que a gente está falando, né? Hoje em dia a gente fala muito da OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Quem hoje não conhece a OMS, né? Pode não ser um médico, mas já ouviu falar, tanto o que está sendo dito aí de Covid, então acho que muita gente do mundo conhece a OMS. O recomendável é realizar 3 vezes por semana atividade, né, orientada
por 30 minutos. Esse tipo de atividade já vai fazer com que você tenha uma manutenção da sua saúde. Não vai ser para você ter aquele corpo perfeito, o corpo dos sonhos, mas para você ter a sua manutenção das todas as suas funções vitais para você ter boa saúde e longevidade. Sim, mas, por exemplo, para esse período, quem está igual, por exemplo, eu trabalho muito tempo sentada, então eu preciso movimentar meu corpo de alguma forma. E se a pessoa já não tem o hábito de atividade física e ela insere, mesmo que sejam uns 30 minutos, 3 vezes na semana, eu acredito que ela já vê a diferença no corpo ou não, insignificante. Então, aí isso vai depender, Mônia, de como que é o hábito da pessoa, principalmente o hábito alimentar. A pessoa pode sim realizar atividade 3 vezes na semana, seguir e ser bem assídua nessas atividades, 3 vezes por semana, uns 30 minutos, até um pouquinho mais, mas aí também vai depender qual é o volume, qual é a intensidade que a pessoa está realizando essa atividade, tá? E qual é o hábito alimentar, qual é o tempo que a pessoa consegue investir no descanso também, porque isso tudo faz com que o corpo evolua de uma forma saudável. E aí você já respondeu a minha pergunta, né? Então, nesse caso, então, do Covid, é de muita importância que eu li alguma coisa, foi bem por cima mesmo, sobre que a prática da atividade física ajuda a nossa imunidade e, com isso, reduz aí o impacto do Covid, caso venha a pegar. Isso é mito, é verdade? Olha, Mônia, eu não sou um perito para dizer em relação a qual a ação que o Covid possa ter em um praticante de atividade física, até porque muitas pessoas estão entrando em falecimento, mesmo pessoas que realizam atividade física, exercício físico constantemente. Então, assim, ainda é uma doença que, por mais que tenha em um ano, muitos ainda têm uma certa dúvida de como agir. Mas o que se sabe é que a prática de exercícios físicos contínuas, com frequência e com uma certa duração, ou seja, duração no tempo, no nosso tempo de vida, tá? Que vai formando os nossos lastros. Faz com que o nosso sistema imune combata com mais facilidade não só o Covid, qualquer outra doença. Você mesmo nos procurou, né? Me procurou lá por conta de uma doença que você tinha aí uma certa predisposição. E com o início desses exercícios, você sanou, né? Porque estava ali predisposta a acontecer isso. E não aconteceu porque você inseriu a prática de exercícios físicos orientados na sua rotina. Fora o acompanhamento alimentar também, né? Sim, bem, é importante. Por isso que na semana passada eu trouxe a nutricionista, porque eu acho que a base do emagrecimento real é a perca calórica, né? Você tem que estar em déficit. Então, Agora você citou um ponto importante, né? De emagrecimento, né? Não é uma coisa assim tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Por que não é uma coisa tão simples? É porque é um processo que leva bastante tempo para você conseguir ver esse resultado. Você tem que ser assíduo tanto na sua alimentação, no seu hábito alimentar, tem que ter uma certa rotina e, ao mesmo tempo, essa rotina tem que ter alguma prática de exercício físico. Se você consegue agregar tanto uma quanto a outra, o resultado ele vai ser, claro, ele vai vir mais rápido, né, de pessoas para pessoas. Tem pessoas que conseguem essa evolução e esse resultado mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais de tempo, né? Isso depende de pessoa para pessoa. E por que ele é um pouco complexo? Porque não é da noite para o dia, né? O fato da gente pensar em emagrecimento é como você citou, a gente precisa gastar, aí é matemática básica, tá? Não tem como eu emagrecer se eu consumo muita caloria e gasto pouca caloria. Eu preciso gastar mais caloria do que eu consumo, senão essa conta não bate, né? é isso mesmo.
É muito importante manter o equilíbrio com os dois, da alimentação Exatamente. e também da atividade. Senão não adianta. Outra perguntinha aqui é sobre tempo, porque às vezes a pessoa entra na academia e já quer um resultado ali daqui a um mês. Nem começou, na hora que está pegando o ritmo, né? Aí a pessoa desiste. É importante ter essa frequência. Mas em casa, eu até, inclusive, tem uma pessoa lá no trabalho que durante a pandemia ela emagreceu muito, mas foi isso, ela conseguiu reduzir o tempo de trânsito que ela tinha, passava no carro, ela ficava em casa, e aí ela conseguiu inserir na rotina a prática da atividade física. Então ela mudou, é um hábito, né, que você cria. E criar esse hábito, a gente é resistente para algumas mudanças, então não vai ser da noite para o dia, né? E esses resultados. O ser humano foi feito para se movimentar, né, Mônica? Então, assim, muitos têm aquele pecado, né? Aquele velho pecado da preguiça que acaba imperando um pouquinho, né? Na hora de realizar algum tipo de prática de exercício físico, de atividade física programada. Só que, assim, o ser humano ele se adapta a qualquer meio que ele se insere. Hoje em dia nós somos prova disso, né? O ser humano ele se adapta fazendo atividade dentro de casa ou fazendo atividade de máscara, que também não é não digo a você que é o adequado, realizar uma atividade física, seja ela aeróbia ou anaeróbia, né? Aeróbia principalmente, com máscara, se faz necessário, né? Principalmente em um local que você vá cruzar com muitas pessoas no caminho. Mas a gente se adapta, o ser humano se adapta às suas necessidades, né? E o que falta é dar sempre o primeiro passo, né? O primeiro passo é super importante. Eu lembro que no começo, bem no comecinho, era bem difícil ir para academia com a máscara. Mas depois adaptou, né? Não podia treinar sem É, máscara, e aí o corpo adaptou. o que é interessante também, Mônia, é que as pessoas, quando elas vão buscar alguma prática de atividade física, é legal que elas procurem algo que elas gostem de fazer, né? Porque ao mesmo tempo que vai fazer com que a pessoa gaste calorias e faça movimento, ela vai estar tendo prazer ali ao realizar a sua atividade, fora algumas ações hormonais, né? Que são geradas após a atividade física. E é isso que vai fazendo com que o nosso corpo evolua. Essas produções de endorfina, serotonina, o nosso sistema endócrino e o sistema imunológico trabalhando sempre após as atividades que a gente realiza. Isso é super importante. Fazer algo que goste, né? Sempre tem algum tipo de atividade que a pessoa goste de fazer. Foi por isso que foi bom eu ter te encontrado no começo, porque eu vi na corrida, né? De algum jeito, eu gostava de correr. Eu não gostava de dançar, eu não gostava da academia na época, e eu gostava de correr. E você organizou assim de um jeito tão gostoso, tão leve. Eu não sentia aquele fardo de ter que ir. Ai, agora eu tenho que ir para academia. Não sentia. Por isso que é bom também ter o acompanhamento do profissional, né? Fazer um treino adequado para a gente, principalmente para quem está iniciando, que faz a postura, tem as posturas, né? Para não sofrer lesão. Inclusive, teve algum. Exatamente. O nosso corpo, quando a gente está em atividade, a gente está gerando um estresse no nosso corpo. E é exatamente o fato do nosso corpo se recuperar após a atividade e compensar esse estresse que foi gerado no corpo que faz com que a gente evolua, né? Com que a gente ganhe tonificação muscular, com que a gente reduza o nosso percentual de gordura dependendo da atividade que a gente esteja desenvolvendo, né? Porque emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento, aí está mais um ponto que não é tão simples assim. Não é simplesmente você subir na balança e ver que você está mais leve. Você tem que saber qual é a composição corporal que você está eliminando do seu corpo. Será que você está realmente reduzindo o seu percentual de gordura, o seu tecido adiposo, que não faz bem à saúde a gente ter
um percentual alto. A gente precisa, sim, ter gordura no nosso corpo. É uma composição importante, porque é a partir disso que formam os nossos hormônios, são sendo produzidos os nossos hormônios no corpo. Então é importante nós termos, sim, gordura no corpo, mas não de uma forma que possa causar problemas na nossa saúde. Então, quando a gente fala de emagrecimento, tem que tomar um cuidado, porque não é simplesmente subir na balança, opa, estou mais leve, então eu estou emagrecendo. Você tem que ter o acompanhamento também de um bom profissional de nutrição para fazer esse acompanhamento, essas avaliações periódicas para saber qual é a composição corporal que você está eliminando e ganhando. Você imagina só, né? Eu trabalhei também com musculação por 4 anos, bem no início da minha carreira. Se eu pegasse e falasse que um fisiculturista era gordo, eu tô ficando doido. Eles são pesados, né? Porque eles têm uma composição que prevalece muito a massa muscular. Então, eles não são gordos, eles são pesados, têm bastante volume muscular. Então, quando uma pessoa fala, eu quero emagrecer e tal, então tem um pouco dessa confusão. E não são somente os exercícios aeróbios que vão fazer com que a pessoa consiga emagrecer. Você poderia explicar um pouco sobre isso, a diferença do exercício aeróbio e o... Você tinha comentado de uns dois, que o povo faz confusão. Nós temos os exercícios aeróbios, que têm a presença de oxigênio para consumo de energia durante a atividade. E nós temos as atividades anaeróbias, que não têm a necessidade do oxigênio presente para a gente gastar energia. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma caminhada, ou uma corrida, ou uma atividade que ela é intermitente, né? Que tem uma duração maior, a gente tem a necessidade de metabolizar oxigênio, tá? Então, essas são as atividades aeróbias. As atividades anaeróbias são aquelas que possuem um certo intervalo e não tem a necessidade do oxigênio para a gente metabolizar energia, tá? Que são as atividades resistidas, alguns esportes, tá? Que tem alguns intervalos. Elas são com base em lactato, né? A gente tem bastante presença de ácido lático no nosso corpo e é a partir disso que a gente sente aqueles incômodos, né, musculares durante a prática da atividade anaeróbia. Então, a diferença básica entre essas duas vertentes aí, esses dois segmentos de atividade física, é basicamente isso, tá? Atividade aeróbia e atividade anaeróbia. Entendi. Quando a gente está correndo na rua, a gente está fazendo um aeróbio. Isso, tá correndo na rua, tá correndo numa esteira, tá caminhando por um tempo, vou fazer 1 hora de caminhada, eu já estou realizando uma atividade aeróbia, né? Ela tem uma duração maior, porém ela tem uma intensidade também menor do que um exercício talvez mais anaeróbio, que tem uma intensidade maior. Que é mais intenso, entendi. Bom, logicamente, quando a gente treina em casa, a gente não vai ter os mesmos resultados da academia, né? Mas eu lembro que no começo também da pandemia, tinha um monte de gente fazendo exercício em casa e morrendo de se machucar. Tinha gente que tinha que ir para o hospital porque colocou barras, sabe aquelas barras entre a porta? Sim. E aí caía. Ou se prendia em algum lugar o elástico, o negócio soltava. O povo brasileiro é criativo, né? O brasileiro é criativo, a gente só tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai... Porque hoje em dia tem a informação na palma da mão, né? Então tem muitos influenciadores, muitos youtubers que às vezes não são da área ou às vezes acreditam que aquilo que ele esteja fazendo para ele sirva para o próximo também, né? E muitas vezes não serve, a pessoa às vezes não tem ainda aquela evolução em relação àquela capacidade física ou aquela habilidade ainda aprimorada para realizar tal movimento, né? Então os cuidados que devem ser tomados é somente um profissional com capacidade, né?
para orientar. E, assim, o resultado que você comentou, Mônia, vai depender muito qual que é a finalidade, qual é o objetivo de cada um. Eu posso, sim, evoluir realizando atividade só dentro de casa, como eu também posso ou manter somente, ou se eu não realizar, aí, claro, não vou ter evolução nenhuma. Então, tudo vai depender de quanto a pessoa vai estar disposta a realizar essas atividades, e, claro, o que ela tem como objetivo. Que o objetivo também às vezes muda no meio do caminho, né? Depois de um tempo eu já não queria mais a corrida, queria academia. E eu comecei não gostando da academia. Ai, gente. Ó, agora vamos partir para as perguntas aqui que tivemos nos comentários. Bora? Não. Teve uma pergunta sobre a importância do alongamento. Qual a importância do alongamento? Eu tenho que alongar antes ou depois da caminhada ou de alguma corrida? Então, tem muitas pesquisas, né, sobre esse assunto, principalmente pesquisas que envolvem bastante trabalhos resistidos com cargas, que é a musculação, que dizem o seguinte, que não recomendam o alongamento, né, após uma atividade que você exige muitas ações contráteis da musculatura, né, o músculo contrai, relaxa, né, você tem muitas repetições e com carga. Mas tudo vai depender, Mônica, de qual é a finalidade dessa proposta de alongamento. E, claro, o alongamento ele tem uma finalidade específica. Inclusive, até respondi essa pergunta lá num comentário. O ideal é sempre, dentro de um programa de treino, né, de atividade física programada, o alongamento estar inserido como uma única unidade de treinamento. Da mesma forma que a gente sai para caminhar, da mesma forma que a gente sai para correr, da mesma forma que a gente vai fazer a musculação lá para os membros superiores, inferiores, torácico, quadril, enfim. O alongamento ele precisa ser uma unidade de treinamento, porque ele vai fazer com que eu aprimore a minha capacidade de flexibilidade, ele vai fazer meus arcos articulares serem mais amplos. Então, não são 20, 30 segundos de um alongamento após ou pré-atividade que vai fazer com que isso vá ser tão significativo assim. Só se for alguma pessoa que seja um atleta extremamente profissional que busca um resultado com relação a isso. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que o alongamento pode até reduzir um pouquinho a performance de alguns atletas, isso no âmbito da corrida, tá? Então, assim, depende, isso depende muito. Se a pessoa se sente confortável indo lá, dando uma esticadinha e tal, dando uma reposicionada na sua postura, perfeito. Mas não vai ser algo que vai ter algum significado naquele momento. O que vai dar realmente um significado é a pessoa realizar um dia de atividades de alongamento. Isso faz parte de um programa de treinamento. E eu acredito que muitos não realizem dessa forma, né? E o alongamento não previne lesão. O que previne lesão é aquecimento, que também tem uma certa confusão aí entre esses dois nomes, aquecimento e alongamento. O aquecimento ele tem a finalidade de aumentar a frequência cardíaca e fazer com que os nossos fluidos, principalmente a nossa corrente sanguínea, atinja com mais facilidade os nossos grupos musculares que vão ser acionados num determinado momento, as nossas articulações. Diferente do alongamento. O alongamento vai fazer com que os feixes musculares sejam prolongados. E não necessariamente o aquecimento também precisa ser apenas na corrida ou fazendo alguma atividade aeróbica, né? Não necessariamente. Os fisiculturistas, né? Por que eu estou falando dos fisiculturistas? Porque eles são a base de estudo para os trabalhos de musculação, tá? O aquecimento pode ser realizado de uma forma local. Então, se uma pessoa vai fazer um trabalho para membro superior, ela pode pegar uma carga bem mais, com percentual menor de carga, que ela está habituada a realizar os treinos, e fazer uma série de movimentos ali, exatamente só com o intuito de aquecer, irrigar
a musculatura que vai ser acionada naquele momento, para quê? Para que ele não sofra uma lesão exatamente naqueles grupos musculares que vai realizar as atividades principais. Tive uma pergunta aqui que eu achei um pouco assim interessante. Sobre tomar água durante a caminhada. Se precisa tomar água durante a caminhada. É necessário? Então, é assim, quando a gente faz uma atividade de longa duração, né, isso também vai depender qual é a duração dessa atividade. Então, por exemplo, o recomendável é a cada 15, 20 minutos você tomar não um copo d'água ou uma garrafa d'água, não. É você tomar entre 10 e 20 ml de água, né? Que já vai suprir aquela necessidade e vai manter o seu corpo hidratado. Mas a hidratação, ela não acontece somente durante a atividade. A hidratação, ela acontece antes, durante e pós. Então, se você não está hidratado antes da atividade, não vai ser durante a atividade que você vai manter a sua hidratação, tá? Então, é interessante sim que faça a hidratação durante a atividade. Depende muito da duração. Se é uma atividade com uma duração muito curta e tem uma intensidade baixa, não tem o porquê a pessoa parar em algum momento para ingerir um pouco de água. Mas se tem uma duração maior do que 20, 30, 40 minutos, é interessante que a pessoa faça a ingestão, sim, mas o mais importante é que a pessoa mantenha a hidratação antes da atividade, no seu dia a dia, né? O recomendável é tomar, em média, 2 litros, entre 2 litros e 3 litros de água por dia, né? E não só água, né? Líquidos, né? Kombucha. Kombucha também, muito bom. Ai, ó, existe algum exercício para turbinar pernas, glúteos? É o que toda mulher quer, né? Perder a barriguinha, ganhar glúteo, perna. Existir, existe. Só que é o seguinte, o que a gente tem que pensar, lembra que eu comentei a respeito da nossa composição corporal? O nosso corpo todo, ele possui água, ele possui ossos, ele possui ligamentos, articulações, enfim, e também possui gordura. Quando a gente vai fazer uma atividade que faça com que eu consiga reduzir, dentro de um processo que leva um determinado tempo, reduza o meu percentual de gordura, eu não vou reduzir gordura somente de um ponto em específico, eu vou reduzir a gordura do meu corpo como um todo. É óbvio que tanto o biótipo masculino quanto o biótipo feminino, eles são totalmente diferentes, né? A mulher, ela tem com a sua natureza, né? A mulher, ela tem uma predisposição enorme de acumular gordura em 2 pontos do corpo, nas mamas e no quadril, tá? Porque a mulher, não é um comentário, me desculpem, não é um comentário machista, mas a mulher, ela foi feita para gerar, né? Ela passa por gestação, né? Gera um bebê dentro dela. Então, a mulher tem esses 2 pontos que acumulam, né? Tecido mais de gordura, tecido mais adiposo, tanto nas mamas quanto no quadril. O homem, ele tem um ponto que ele acumula gordura, que é na região abdominal. Então, assim, quando a gente aumenta o nosso percentual de gordura, fica evidente esses 2 pontos femininos e esse um ponto masculino, onde está acumulado bastante tecido adiposo. E quando a gente vai reduzindo esse percentual, esses pontos também vão reduzindo, além dos outros pontos do nosso corpo que também possuem gordura. Então, quando a mulher sente que está fazendo uma atividade, poxa, mas eu estou reduzindo bastante o tamanho do meu bumbum e tal, é porque está reduzindo bastante o percentual de gordura daquele local. E aí, para fortalecer, ganhar volume muscular, aí entra a questão da composição corporal, gordura, músculo, tá? Existem os tais exercícios, né, que são realizados para esse grupamento muscular.
Mas é claro, tudo dentro de um determinado tempo que a pessoa vai conseguir atingir o resultado. Precisa ter paciência, perseverança, disciplina. E às Não é vezes, assim, assim, não é simples e não é uma receita. É algo que já é muitos anos e muitos profissionais da minha área, da área médica, da área, é, enfim, da área da saúde orientam, né, as pessoas que a prática dos exercícios físicos faz com que a gente ganhe tonacidade muscular, com que a gente ganhe massa muscular. Só que é claro, não tem uma faixa etária para a gente começar a realizar a atividade. A gente pode realizar a atividade física em qualquer momento da nossa vida, qualquer momento, né? Enquanto eu estiver vivo, a gente tá aí para fazer exercício para ter mobilidade. Claro, se a pessoa tem condição também de realizar um exercício físico, né? Mas dentro das condições que ela tem, também consegue realizar. Mas tudo depende do lastro que eu deixei. Quando foi que eu iniciei a prática de atividade física? Quando foi que eu inseri os exercícios físicos na minha vida? Né? Eu, por exemplo, realizo exercícios físicos desde a minha infância. Então, o lastro que eu tenho até chegar à melhor idade, né, que hoje mudou essa nomenclatura, eu posso estar bem, ou se eu modificar meus hábitos, eu posso não estar bem. Então, por isso que é interessante a gente sempre manter bons hábitos alimentares, a gente sempre manter a prática de exercícios físicos na nossa rotina, para a gente alcançar a longevidade. bem, né? Para alcançar a longevidade bem. Inclusive, eu sempre falo. Exatamente, exatamente. Tem uma avó, Mônia, tem uma avó de 98 anos que tem uma mobilidade aí que muitos jovens não possuem. Pois é. A minha inspiração é essa, porque, por exemplo, eu costumo falar aqui que a minha avó, já no final da vida dela, ela mal tinha força, né, controle do peso para sentar na privada. Então, para atender necessidade física, né? Então, É, a prática da atividade física, muitas pessoas falam que é estético também, mas pensando na melhor idade, a gente alcançar essa idade até conseguindo levantar o peso do próprio corpo, que é muito importante. A minha mãe, em dezembro, ela sofreu um AVC. E agora ela está fazendo a fisioterapia, mas o meu pai, ele é muito resistente, assim, ele fala, às vezes ele tá nervoso, ele fala, não precisa disso todo dia tem que fazer fisioterapia. Aí a gente fala, tem que fazer, pai. Porque é impressionante, né? Precisa realmente ter o acompanhamento, porque como ela melhorou? Faz 3 meses que ela teve o AVC, mas todo mundo fala que ela melhorou muito rápido. Mas eu acho que por causa disso, da gente ficar no pé, com a atividade física, com o exercício da fono, né? é que a atividade física em si, mano, tudo que lida com a ação motora, ela tem uma ligação com o nosso sistema nervoso central. Então, tudo que tem mobilidade, a prática vai fazer com que a gente aprimore as nossas habilidades, nossas capacidades, e vai fazer com que a gente também consiga raciocinar um pouco mais rápido, tá? Porque todas as ações que uma pessoa que tem dificuldade de movimentar-se, ela precisa pensar primeiro como que ela vai se movimentar. Então, primeiro parte do sistema nervoso central para realizar aquela ação. Quando a pessoa automatiza algum movimento, a gente não precisa mais pensar. Eu vou utilizar um exemplo muito prático. Andar de bicicleta. Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer para pedalar. Primeiro uma perna para frente, depois a outra, a gente perde equilíbrio, a gente cai. Depois que a gente automatiza esse movimento, a gente não precisa mais pensar, não precisa mais pensar como equilibrar, não precisa mais pensar como pedalar. É como andar de carro também. Quando a gente está ali aprendendo a dirigir, a pilotar um carro, a gente vai pensar como que eu vou fazer para soltar a embreagem e ao mesmo tempo acelerar o freio de mão e tudo. Depois que automatiza, a gente não precisa mais pensar. Já ficou automático, a gente não precisa ter a ação do sistema nervoso central, diferente de pessoas que precisam pensar para realizar determinados movimentos. E é legal a fisioterapia quanto reabilitação
de movimento exatamente por conta disso. Que a pessoa vai, aos poucos, conseguindo ter as suas transmissões nervosas que partem do sistema nervoso central, passa pela nossa medula e chegam em determinado local para a gente conseguir realizar o movimento, que o músculo, ele tem as fibras, eles passam por sinapses também, que são as transmissões nervosas, né, para a gente fazer os nossos movimentos. Inclusive tem alguns exercícios que a Físio falou, que a gente precisa dar os comandos para que ela se vire como que faça, que é realmente para gerar essas novas sinapses no cérebro, né? Exatamente. Porque a parte ficou morta. E para ele recuperar o movimento, ele vai precisar de estímulo novo. Exatamente. E é estranho o Covid, eu acho que já tem tem umas duas amigas que o marido teve o Covid e é muito similar a sequela que ficou com o do AVC. Vai ter que passar com fisioterapeuta também, porque perdeu o movimento de uma parte do corpo. É muito estranha, né, essa doença. Então, você vê como é que reagiu nessa pessoa a essa doença, né? Tem pessoas que simplesmente não têm nenhum tipo de sintoma, são as assintomáticas. Tem pessoas que têm sintomas leves, tem pessoas que têm sintomas graves, chegam a ficar internadas, são entubadas, e aí passa como se não tivesse nada acontecido. Ao mesmo tempo, tem pessoas que passam, ficam sequelas, e tem aquelas que, infelizmente, acabam entrando em óbito, né? É complicado, né? Quando a gente fala do corpo, por mais que sejam muitas coisas similares, até teve uma pessoa aqui que, nos comentários, que falou, né? Ah, mas a mulher também acumula gordura, né, na barriga e tal. É assim, não é uma regra. A mulher, ela tem esses dois pontos de acúmulo de gordura, mas não é uma regra, é claro. Dependendo a individualidade biológica, tem mulheres que acumulam, sim, gordura na região mais próxima ali do quadril para o abdômen, né? Não chega a ser tão na região abdominal quanto do homem, mas isso depende de pessoa para pessoa também, né? Não é uma regra, tá? Mas tem as referências. Legal. Bom, continuando aqui com as perguntas. Teve uma que perguntou sobre a do idoso, né? Sabe que o idoso ele perde muita massa magra. E aí, principalmente quando realizam esses exercícios aeróbicos. Qual a sugestão para o emagrecimento saudável e a apropriação de um estilo de vida para o emagrecimento de idosos? Tem alguma diferença? Bom, para a gente falar do idoso, primeiro tem que pensar como que viveu esse idoso, né? Será que o idoso se submeteu à prática de exercício físico durante o decorrer da sua vida? Que seja um idoso que foi ativo na sua vida, né? Já parte daí o princípio. A perda de massa muscular... Oi, desculpa, não ouvi. Acho que você está perguntando do emagrecimento, acho que não era muito ativo, né? Então, mas vamos lá. A partir dos 20 anos de idade, Mônia, que a gente começa a perder massa muscular, não é depois que a gente atinge a melhor idade. Então, a manutenção da tonificação muscular, ela tem que ser contínua, desde a nossa juventude até o final da nossa vida. E claro, depois que a gente atinge uma determinada idade, a partir dos 45, 50 anos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas no que diz respeito ao ganho de massa muscular. Isso não é uma regra também, isso é uma referência, são estudos. Mas tudo depende de como que a pessoa levou a vida até essa idade. Se ela foi ativa, se ela não foi ativa. Se a pessoa sempre foi ativa, ela vai ter uma capacidade muito mais rápida de conseguir reabsorver aquele comportamento de atividade física que realizava. Se é uma pessoa que era muito sedentária, né, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. É impossível? Não, não é impossível. Mas para a pessoa ter um ganho de tonificação muscular, o trabalho de força é o recomendável. Tá? O trabalho de força é o trabalho resistido com carga, que é a musculação, um trabalho funcional que tenha alguma carga, próprios exercícios com o próprio corpo, tá? Que o nosso corpo tem uma carga.
Então, a gente tem que suportar essa carga. A associação da atividade física aeróbia com anaeróbia é sempre o melhor caminho, porque uma vai buscar um objetivo maior de tonificação do nosso ventre muscular, dos grupamentos todos musculares envolvidos em determinadas atividades, e a outra vai buscar com que a gente tenha uma melhor capacidade da nossa, do nosso sistema cardiorrespiratório, tá? As ações pulmonares, a ação cardíaca, o nosso sistema venoso e o sistema circulatório é importante, a associação dos dois exercícios, né? Não quer dizer que o exercício aeróbio é o único, ele só vai fazer emagrecer. Não, não vai fazer emagrecer. Tudo vai depender de objetividade, né? Lembrando, para você emagrecer, você tem que gastar mais caloria do que você consome. Você pode correr 10 quilômetros por dia, mas se você consumir mais calorias do que você gasta nesses 10 quilômetros por dia, você não vai emagrecer. A importância do exercício cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório, por exemplo, um tempo atrás eu fui subir com um pessoal uma montanha, mas eles foram subir correndo. Eu achei que a gente ia subir andando, caminhando. Eu até tentei, né? Mas eu não estava preparada para aquilo. Por mais que eu faça aqui as minhas corridas, correr no reto é uma coisa, já correr na subida, pediu para 17 quilômetros, Gustavo. Ah, não dei conta, não. Isso daí já, além de ter um volume, já teve uma certa intensidade, né? E a intensidade já foi o aclive que vocês se submeteram, né? Talvez caminhando para você já fosse uma intensidade alta, mas isso é por uma falta de treino, simplesmente, não é porque você não tem capacidade, é porque você não está treinada para aquilo. Mas por isso que é importante os dois, né? Vincular esses dois. Porque por mais que eu faça exercícios com o peso do meu corpo, quando eu pego para subir uma montanha, é outro estímulo. Eu posso não conseguir, né? Então, totalmente. Muda totalmente. As atividades, elas têm muitas variações, né? A própria corrida tem variações. Você tem corrida de rua, você tem corrida de montanha, você tem cross-country, enfim, você tem corridas que mesclam tudo isso daí, você corre em praia, você corre em montanha, você corre em asfalto, você tem corrida em pista. Então, assim, um esporte só, né, falando de corrida, ele já tem inúmeras variações, né, quanto ao seu segmento. Então, se falando de saúde, de promoção de saúde, você realizar a sua atividade, que você se sinta bem e que você esteja atingindo seus objetivos, está perfeito. Agora, se é com a finalidade de alguma prática específica, seja ela corrida ou qualquer outro esporte, aí já tem outras coisas que envolvem uma questão chamada treinabilidade, que envolve também as especificidades da modalidade. E para quem tem alguma lesão, fica meio complicado de treinar sozinho, né? Por exemplo, teve um comentário que uma menina, ela tem artrose na lombar, artrose no joelho, sem orientação consegue fazer alguma atividade física? Olha, conseguir, as pessoas todas elas conseguem, buscando as informações de fontes seguras, de fontes corretas, que vão dar segurança para a pessoa realizar a atividade, a pessoa consegue, mas tem que primeiro pensar na sua segurança para realizar a atividade, né? Se é uma pessoa que já tem uma predisposição e já tem uma lesão, que seja ela postural ou qualquer outro tipo de doença que possa acarretar algum problema na prática, o ideal sempre é a pessoa ter algum acompanhamento de um profissional, né? Mas hoje em dia temos muitas pessoas que não têm as condições de ter o acompanhamento de um profissional. Então, se a pessoa buscar informações corretas, fontes seguras, de profissionais até mesmo da área que possam colaborar de uma certa forma, a pessoa consegue realizar.
tomando todos os cuidados possíveis, né? Mas, claro, não dá para descartar o profissional da área. Não dá. Não dá. Não Até dá. mesmo porque tanta. Quando a gente vê um vídeo, por exemplo, no YouTube, ele está falando ali de um modo geral. Não tendo contato com a pessoa, às vezes tem uma coisa que ela faz que interfere na outra e ela acha que ele está falando só daquilo. Mas É, outra isso, coisa. isso é uma coisa que eu acho muito ruim, né? É claro que, como eu disse, a informação está na palma da nossa mão, né? Mas é muito ruim porque, às vezes, é um profissional da área, ele tem o conhecimento, mas de uma forma genérica não abrange todos, que não são todos que têm a mesma condição, o mesmo biótipo, e a mesma capacidade momentânea para realizar o exercício. Então, o próprio exercício pode ter as suas variações para que aquela pessoa que tenha um pouco mais de dificuldade, uma condição momentânea que não se adeque àquilo, ela possa realizar o movimento da forma mais segura. Então, quando eu já trabalhei, né? Você sabe que quando você nos procurou, nós trabalhávamos com um grupo grande de pessoas, né? E quando a gente trabalha com um grupo grande de pessoas, a gente tem todo o cuidado de direcionar esse trabalho para que seja o mais seguro possível para aquela pessoa que vai realizar. Porque muitas vezes o que serve para você não serve para outra pessoa, né? São pessoas diferentes, têm similaridades, mas são pessoas diferentes uma da outra. Então, claro, as pessoas elas podem evoluir em conjunto, né? Ali tem uma mesma linha de evolução. Mas muitas vezes um consegue assimilar com mais facilidade do que o outro consegue evoluir um pouquinho mais fácil do que o outro. E com aquele eu posso avançar, com aquele eu tenho que dar e segurar um pouquinho mais até ele conseguir chegar num ponto que ele vai avançar. Então isso também é complicado quando a gente administra um grupo grande de pessoas realizando atividade, porque muitos acabam não entendendo. Numa sala de musculação, por exemplo, eu já me deparei muitas vezes uma pessoa fazendo um exercício, uma pessoa que tem capacidade para realizar aquele exercício, e outra pessoa olhando e falando, não, eu vou fazer aquilo. E eu chegar a orientar, olha, vai com calma, você ainda não tem a possibilidade momentânea de realizar. Você pode realizar o mesmo exercício, mas com a intensidade e o volume diferente. Você vai chegar no momento que você vai evoluir, vai estar tão melhor quanto aquela pessoa. Mas é difícil a pessoa entender isso, às vezes ela acha que está sendo subestimada, e não é. É degrau que a gente tem em relação à evolução de todas as nossas capacidades físicas, da nossa tonificação muscular. Tem estudo que envolve quando a gente vai realizar exercício, atividade, principalmente no que diz respeito à sobrecarga. É complicado, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem que ter primeiro segurança quando vai realizar a atividade. Então, é assim, diferente de você sair para correr, em determinado ponto que você sinta que você não, que você está cansada, você vai parar e você vai caminhar. Mas quando você lida com uma carga ou uma sobrecarga, você não tem muitas vezes como parar. Ou aquilo vai cair em cima de você, ou você vai ter que jogar aquilo para o lado, né? E tem que falar que daí, às vezes, o corpo sobrecarrega para um lado que não pode, né? Sobrecarregar o peso, né? Para outro músculo. Por exemplo, a lombar num agachamento. Se está no lugar errado, você sobrecarrega a lombar, né? Ao invés Então, de. tem determinados exercícios básicos, né, que a gente parte sempre do mais simples para o mais complexo, né, a gente parte desse princípio. Muitas vezes a pessoa já teve o contato com a academia, já teve o contato com algum tipo de exercício, mas está há muito tempo sem realizar, então a gente tem que ter o cuidado, porque as ações musculares, ela não teve um determinado tempo, depois de um determinado período de atividade, de realização da atividade, a pessoa vai retomando, vai assimilando e vai evoluindo conforme a sua prática, né? Bom, eu acho que é isso. Respondemos todas as perguntas. Respondemos. Respondemos. Respondidas? Respondidas. Muito obrigada. Eu acho que
que era isso. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado às pessoas, né? Não sei se a gente responde alguma pergunta aqui. O que que você acha? Pode ficar à vontade. Eu não consigo ver todos os comentários. Acho que tem comentários aqui, eu não sei se tem pergunta. Deixa eu ver o comentário. Teve uma aqui. Depois de quanto tempo de exercícios aeróbicos deixamos de queimar glicose como energia para começar a queima de gordura como fonte de energia? Legal, porque, Mônica, eu não porque consegui tem gente entender. que acha, Estava lendo aqui também. Você pode repetir para mim, por favor? Qual que é a olha só, pergunta? porque depois de quanto tempo de exercício aeróbico a gente deixa de queimar a glicose como energia para começar a queimar a gordura como fonte de energia? Super interessante essa pergunta, né? Tem muitos fisiologistas, né, que eu acompanho, estudo e vejo algumas publicações que dizem o seguinte: a partir do momento que você começa a sua atividade, você está utilizando todas as fontes de energia. Então, não preciso de um determinado tempo em atividade para começar a utilizar gordura. E mesmo depois do exercício realizado, seja musculação, seja uma atividade de longa duração, o nosso corpo ele não para naquele momento que a gente terminou a atividade, o corpo ele continua metabolizando. Então eu continuo queimando energia, continuo consumindo energia. É exatamente por isso que a gente precisa ter as reposições, tá? Então, há muitos anos dizia, né, que no princípio da atividade a gente utilizava glicogênio muscular primeiro para queima de energia, né, para a gente fazer os nossos exercícios. Aí depois de alguns minutos a gente começava a utilizar a glicose que está correndo no sangue. E aí depois de alguns minutos de duração da atividade a gente consegue utilizar glicogênio hepático, que daí o fígado faz uma série de transformações lá, manda a glicose para o sangue e a gente consegue, o músculo consegue captar essa glicose do sangue para a gente realizar esse exercício. E hoje já tem muitos profissionais da área de fisiologia dizendo que no primeiro momento, né, nos primeiros minutos que a gente faz a atividade aeróbia, principalmente, a gente já está consumindo também gordura. É claro que tem um caminho a ser seguido para a gente conseguir oxigenar, para metabolizar mais energia, na qual tem a presença de oxigênio, e aí leva um pouco mais de tempo para entrar num ciclo chamado ciclo de Krebs, mas a partir do primeiro momento a gente já consegue também utilizar gordura. Isso alguns estudiosos da área de fisiologia dizem, tá? O ideal para a gente conseguir modificar a nossa composição corporal é associar os dois exercícios, tanto a prática da atividade anaeróbia quanto a atividade aeróbia. Vai melhorar muitas das nossas capacidades. Legal. E Tem mais alguma pergunta? a questão do metabolismo. Acelera, existe isso mesmo de metabolismo acelerado, metabolismo lento, com a idade o metabolismo desacelera? Existe isso? A Liliane que tinha perguntado. Por conta dos nossos hábitos, pode ser que o nosso metabolismo tenha um pouco mais de dificuldade para utilização, né, o gasto de algum tipo de energia, para a gente queimar algum tipo de energia, né? Mas tudo vai depender do nosso hábito. Se a gente tem hábitos saudáveis, com mais frequência, o nosso metabolismo ele vai eliminar certas coisas que não necessitam o nosso corpo absorver. Ele vai eliminar, tá? Tudo depende de como a gente vive a nossa vida, né? Quanto à alimentação, quanto ao descanso, quanto à prática de exercícios físicos com frequência, né, na rotina. Eu acho que isso também já responde essa outra, que era porque ele não perde peso fácil com ciclismo. Vai depender da alimentação, né? Se ele O come ponto mais do que ele principal, gasta. né? O ponto principal, quando a gente fala de
Ganho de peso ou perda de peso é alimentação, né? O ponto principal sempre é alimentação. Se mesmo a pessoa fazendo uma alimentação saudável, tendo acompanhamento, tudo direitinho, ela pode fazer algum tipo de investigação para ver se é algum tipo de distúrbio que ela possa estar passando, que seja hormonal ou algo do tipo. Que pode acontecer também, a pessoa está seguindo tudo direitinho por um determinado tempo, mas não está conseguindo alcançar o resultado como esperado. Faça sempre bom a gente sempre estar atualizado, fazendo sempre um check-up de como tá a nossa saúde. Que é com isso que a gente vai ter uma base de como seguir, né? Tanto no nosso plano alimentar, quanto com os nossos acompanhamentos clínicos, nossos acompanhamentos profissionais da área de atividade física também, né? É. Mas a pessoa também tem que se observar, né? Porque às vezes ela fala, ah, mas eu tô fazendo tudo certinho, tô me alimentando muito bem, tô fazendo atividades todos os dias e mesmo assim continuo gordinha. Será? Tem algumas. Isso não é uma regra também, Mônia. Tem pessoas que sofrem com alguns distúrbios hormonais e tem muita dificuldade, sim, para conseguir perder peso. Ou até mesmo ganhar peso, né? Que pode acontecer também, mas aí são fatores clínicos, e aí precisam observar, precisam fazer um acompanhamento com médicos, especialistas da área, para saber o que está acontecendo e ver, de fato, o que está ocorrendo no seu corpo para se conhecer. A gente precisa primeiro se conhecer. Como funciona o nosso corpo, o que está acontecendo no nosso corpo, por que tal coisa não está surtindo efeito, por que outra está surtindo tanto efeito, entendeu? Eu achei uma pergunta aqui, ó, Mônia, falando do Domingos Ditano, que a arte marcial é indicada para pessoas com problemas de coronária, qual seria a melhor atividade física? Problemas de coronária aí seria um problema cardíaco, né? Uma pessoa que tem uma cardiopatia, o ideal era sempre fazer um acompanhamento de perto mesmo com o seu cardiologista, né? E claro, exercícios que estimulem a alta intensidade, tem que tomar um certo cuidado. Exercícios de artes marciais, qualquer prática de atividade física é recomendável, mas desde que não tenha tanta intensidade, porque a intensidade vai fazer com que aumente muito a frequência cardíaca, que é isso que a gente não quer para um cardiopata. Bom, acho que é isso, já deu 1 hora. Foi 1 hora que foi muito rápido. Olha só. Não vou mais ocupar mais. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado pelas suas respostas, Gustavo. Eu achei que foi muito completo e bem numa linguagem simples que dá para entender. Espero que a galera comece a praticar, movimentar esse corpo, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço bastante a oportunidade aqui de participar, de mostrar um pouquinho do conhecimento da área de atividade física. Eu, como educador físico já de muitos anos, né, de formação, sou formado pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, antiga organização santamarense, né, de educação e cultura. Já tenho aí pelo menos uns 15, 16 anos de carreira, tanto na área esportiva e desportiva e de treinamento, quanto na atividade educacional. Também sou professor da área escolar, do ensino fundamental, e agradeço bastante a oportunidade, fico à disposição para quem quiser me procurar. Eu realizo atividades individuais em praças, parques, em residência também, tá? E para pequenos grupos de pessoas ou individuais, tá? Valeu pela oportunidade e vamos aí em frente. Quando quiser, eu estou à disposição, Mônia. Tá, joia. Agradeço, Não, viu? Os kombuchás são muito bons, né? Recomendo. Bom, né? Gostou? Que bom. Então tá bom, Gustavo. Um beijo. Manda um beijo para sua esposa. Pode deixar, mando sim. Até mais.
Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, por participar e pelas perguntas aí. Obrigada também, gente. Tchau.